Desde o início da pandemia, muito tem se falado sobre o uso ou não da cloroquina. Nesse segundo episódio do Reunião de Laboratório, nós vamos analisar um trabalho do The Lancet que avaliou quase 100 mil pacientes e chegou a conclusões muito importantes. Quer saber mais? Vem com a gente! E aí, boa noite, Thiago, boa noite, galera, tudo bem? Fala, Boa noite, bom Marcinho. dia, boa tarde. Vai saber que horas vocês estão assistindo isso daqui? Bom, estamos gravando na virada do dia 25 para o dia 26 de maio de 2020. Dias após a publicação desse paper que nós vamos falar hoje, né, Marcinho? Exato, esse aqui é o nosso segundo episódio do Reunião de Laboratório e hoje a gente vai discutir, né, o paper da The Lancet, que deu bastante o que falar, que ele testou a cloroquina ou a hidroxicloroquina com ou sem a macrolides, que é um antibiótico, no caso a azitromicina, que está sendo tão falada. E, bom, ele tirou algumas dúvidas, né? Algumas pessoas estavam tentando partidarizar o remédio e isso, espero que com isso, quer dizer, eu já sei que com isso não vai parar de partidarizar, porque já o Ministério da Saúde já soltou uma nota falando que não, mas eu esperava que pelo menos parasse a partidarização do remédio. Vamos só fazer assim, uma linha do tempo rapidinho, assim, né? Assim que começou a pandemia da Covid-19, não tem vacina, não tem tratamento, começaram a testar alguns antivirais que já foram eficientes para Zika, para dengue, para ebola, não tiveram tantos resultados assim. E aí surgiu a cloroquina, que é um medicamento usado para malária e para algumas doenças reumáticas, artrite reumatoide, lúpus. E aí alguns trabalhos começaram a surgir, ainda muito controversos. Trabalhos in vitro, que são experimentos em laboratório, com células ou com animais, e alguns trabalhos de pequena escala com pacientes. E assim, a tentativa, em primeiro momento, era: vamos achar um efeito positivo da cloroquina. É assim que eu faço a leitura. E estava faltando um artigo que conseguisse ter realmente muita informação a respeito se vale a pena ou não fazer um tratamento com cloroquina e os seus análogos durante a Covid, para quem estiver infectado com a Covid-19. E aí, na sexta-feira, dia 22 de maio, saiu esse paper do The Lancet que o Marcinho vai falar para a gente. Episódio 2, hein, Marcinho? Quem diria que iríamos chegar no segundo? Como chegamos tão longe? Então vamos embora. Esse aqui é o episódio 2, o erro da cloroquina revelado. Pois é. Bom, Antes, então, rapidinho, Marcinho, eu queria pedir licença para dar uma atravessada na sua fala. Eu, como farmacêutico aposentado que sou, queria só falar rapidamente sobre a cloroquina e por que resolveram utilizar ela, né? A cloroquina, ela foi desenvolvida na década de 30 na Alemanha nazista, só que não tinha esse nome ainda. E aí, nos Estados Unidos, uns 10 anos depois, desenvolveram também a cloroquina, chegaram nessa mesma molécula e aí deram o nome de cloroquina, mas eles não sabiam que 10 anos antes já se tinha essa molécula já tinha sido sintetizada. E aí, na época da Segunda Guerra Mundial, o governo americano estava fomentando a pesquisa para malária. E a partir daí ela teve bons resultados e desde essa época ela é usada para malária. Lá pela década de 80, os médicos começaram a observar que ela tinha efeitos positivos para doenças autoimunes, principalmente o lúpus eritematoso sistêmico e a artrite reumatoide, que são doenças inflamatórias crônicas. Só que o mecanismo de ação da cloroquina e os seus análogos hidroxicloroquina, que fazem parte da família das quinolinas, não tem ainda muito um mecanismo que está com um martelo batido. É assim que ela tem esse efeito. Existem várias hipóteses que são postulantes aí a ter o título de mecanismo, mas ainda não se tem. O que se tem é efeitos em laboratório que se observa
mas às vezes esses efeitos não se conectam com o que se observa na prática clínica. E o que se sabe hoje sobre ela, que é importante dizer o seguinte: ela não deve ser prescrita em pacientes que têm psoríase ou outras afecções cutâneas ou esfoliativas, pacientes em uso de anticonvulsivantes, porque tem um efeito antagônico, pacientes em uso de digoxina, que é um medicamento que tem um efeito inotrópico positivo no coração, ou seja, aumenta a força de contração do coração. Então, além desses pacientes, existem vários outros pacientes que são contraindicados ao uso da cloroquina, e isso ainda fica mais importante, que hoje em dia as pessoas estão indo atrás do medicamento nas farmácias com medo da Covid. Então é importante esse artigo do The Lancet para a gente conseguir botar um pouquinho de luz nessa pandemia, para a gente saber o que a gente deve ou não fazer. E importante, a gente não tem que tomar decisão nenhuma. Quem tem que tomar decisão é o médico que estiver te atendendo, caso você precise desse atendimento. Eu vi um dado, eu acho que foi na revista POI, ou alguma coisa do tipo, que parece que o consumo de cloroquina ou hidroxicloroquina mais que dobrou para esse período do ano comparado com janeiro, que é mesmo assim, mais ou menos uma média do que teve no ano passado. Então, tipo, não são só os pacientes maláricos ou reumatóidicos que estão tomando essa medicação, já está sendo bastante usada para o tratamento da Covid, né? Espero que todos com indicação do médico, mas mesmo assim, como a gente vai discutir hoje, talvez isso tenha que parar. Eu gostaria de levantar a seguinte questão. Aqui no Brasil está se discutindo se o Ministério da Saúde define uma portaria, algum tipo de protocolo de tratamento da Covid, que antes não podia, agora pode. Em nenhum momento era proibido o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina para qualquer que seja a doença. Eu quero reforçar muito isso. Quem tem que decidir se um paciente vai fazer uso da cloroquina ou de qualquer outro medicamento é o médico. É a equipe médica que estiver atendendo esse paciente. Então, assim, a automedicação é muito perigosa e a cloroquina não é um medicamento simples que a gente está muito habituado a usar para dor de cabeça, para febre, que esses medicamentos a gente pode comprar que são de venda livre nas farmácias. Então, vamos para o artigo que estamos aqui para isso. Marcinho Ribeiro. Vamos embora. Bom, então esse é o artigo do The Lancet, que ele, em português, né, em tradução livre, seria hidroxicloroquina ou cloroquina com ou sem macrolídeo, que é a azitromicina no caso. E a claritromicina também. E a claritromicina, que foram os dois usados, para o tratamento da Covid-19. Uma análise de registro multinacional. Esse trabalho é feito por um grupo que a correspondência dele é da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com uma colaboração na Suíça também e em outros centros de pesquisa nos Estados Unidos, mas o autor principal é de Harvard. Legal. E também, como a gente trouxe no primeiro episódio, né, o fator de impacto dessa revista é bastante superior ao da primeira revista. Esse daqui é 59, esse daqui é uma das revistas que são bastante altas dentre as revistas científicas, né? Então é um paper de bastante impacto, e também ele trouxe já bastante impacto na população em geral, assim, né? Está sendo bastante discutido, acho que não é comum um paper ser tão discutido, a gente vê tanto na televisão, tudo, enquanto isso está sendo. Enfim. Bom, esse aqui é uma figura do próprio paper, onde ele mostra como foi a exclusão ou a inclusão de pacientes. Então, esse trabalho ele selecionou 98.262 pacientes com Covid, com o teste positivo para o SARS-CoV-2. Em mais de 600 hospitais em 6 continentes, né? Isso. Eu vou esse o próximo. Tá certo. Estou me antecipando aqui que eu estou ansioso. Desses quase 100 mil pacientes, 2.300 foram excluídos. E eles foram incluídos por tomar outra medicação, como esse Remdesivir,
Eles pararam também, eles foram excluídos porque eles ah, iniciaram o tratamento com cloroquina enquanto estavam na ventilação mecânica. E eles pararam também porque eles receberam a cloroquina ou um análogo, a hidroxicloroquina, mais de 48 horas após o diagnóstico da Covid-19. Então, sobraram 96 mil pacientes e eles foram divididos entre grupo controle, um pouquinho mais de 80 mil pacientes, e os grupos tratados. Nesses grupos tratados, então, foram os pacientes que receberam cloroquina somente, cloroquina com, aqui esse macrolídeo aqui eu vou tratar sempre como azitromicina, mas ele pode ser azitromicina ou a Claritromicina. claritromicina, exato, claritromicina, obrigado, Thiago. Mas a partir de então vou só tratar como azitromicina, que é o mais que está mais em voga agora. Então, tratamento com cloroquina somente, cloroquina mais azitromicina, recebeu hidroxicloroquina somente ou hidroxicloroquina mais azitromicina. Então foram 4 grupos tratados e um grupo que não recebeu Exatamente. tratamento nenhum, que é chamado de grupo controle. Perfeito. Como foi a distribuição, então, é um estudo multinacional, como foi a distribuição, então? A maior parte dos pacientes, eles foram captados na América do Norte. Imagino eu que, muito provavelmente, a maioria deles foram dos Estados Unidos. Mas, então, 64% dos pacientes vêm da América do Norte, seguido pela Europa, com 17,3%. A Ásia vem com 7,9%. A África, 4,6%, a América do Sul, com 3,7%, e a Austrália, que é praticamente um continente sozinho, com 0,6%. Isso dividido em 671 hospitais. O trabalho, a captação de pacientes, então, ela ocorreu de 20 de dezembro de 2019 até 14 de abril de 2020. E, como eu já havia comentado, todos os pacientes testaram positivo para SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus que está sendo falado na imprensa. E o que eles avaliaram nesse trabalho? Então, eles compararam o grupo tratado, os grupos tratados, com o grupo controle, e eles avaliaram a mortalidade que esses pacientes apresentaram dentro do hospital e também a ocorrência de arritmias ventriculares, que é basicamente um problema cardíaco. Então, iniciando pelo risco de morte, então, que é uma das medidas avaliadas, então. Que eles chamam de desfecho, né? 2 desfechos no que eles observaram: mortalidade e sinais clínicos de arritmia cardíaca. Isso. Então, aqui, essa é uma planilha, é uma tabela que o próprio paper dá. E ele tem uma série de coisas aqui, então, como ele tem fatores como comorbidade, como índice de massa corporal, se a pessoa é homem, mulher, a etnia dela, algumas doenças que ela possa ter, que são algumas comorbidades, e a presença ou a presença do tratamento. E ela mostra, então, aqui para a nossa direita, seria um aumento no risco de morte. Para a nossa direita, para a nossa esquerda, seria uma redução no risco de morte. E a gente pode ver aqui que, por exemplo, conforme a pessoa é mais velha, ela acaba um risco maior de mortalidade. Um maior índice de massa corporal, ou seja, basicamente obesidade, não necessariamente aqui, não está discriminando exatamente a obesidade, mas quanto mais obesa a pessoa, quanto maior o peso da pessoa, maior o risco que ela tem. Mulheres, elas acabam tendo um risco menor do que homens. E a etnia branca, né, foi tomada como referência aqui. Então, basicamente, se você é preto ou hispânico, você tem um risco aumentado de morte pelo Covid-19. Se você é asiático, você tem um risco menor. Aqui, eu queria só fazer uma ressalva, porque isso provavelmente não é necessariamente algo genético. Pode ser, mas não necessariamente é. Isso pode ser simplesmente um recorte socioeconômico. Já que... É isso que eu ia falar também. O recorte social aí pode influenciar. A gente não consegue separar aqui, mas pode muito bem ser
um problema de corte socioeconômico que as pessoas, sendo, eu não sei se são, mas sendo pessoas mais pobres, acabam estando em contato com mais riscos maiores, mais doenças Tem cardiovasculares e tudo acesso a um mais. sistema de saúde mais precário ou alguma coisa nesse sentido também, né? Isso também. Ahn, Só tem, depois eu vou colocar um dado, na verdade eu posso talvez colocar agora, um dado brasileiro, de que saiu uma matéria, né, falando que 1 a cada 3 pacientes no Brasil que são entubados, eles vêm a óbito. Então, 66% das pessoas, dos entubados vêm a óbito. E o nosso o dado brasileiro é maior do que de outros países. Por exemplo, no Reino Unido, 42% das pessoas entubadas vêm a óbito. Na Holanda, 44%. Aí tem um dado só que eu achei que é dos Estados Unidos, que é da cidade de Nova York, que curiosamente é maior. 76% das pessoas que são entubadas vêm a óbito. E aí, qual que é o paralelo aqui, né? São 2 lugares onde está com o contágio desenfreado, e 2 lugares onde os seus comandantes estão fazendo propaganda da cloroquina, ah, Como a a rodo. salvação da lavoura. Exato, então está sendo bastante administrado cloroquina nesses lugares. Então fica o questionamento, né? Será que a gente, nós, inclusive a cidade de Nova York também, temos uma maior mortalidade quando as pessoas estão entubadas por conta desses erros que estão sendo cometendo de esse uso indiscriminado de cloroquina ou por algum outro fator? Bom, por enquanto a gente não sabe, mas enfim, fica esse questionamento. Voltando aqui então, esse aqui então são todas, se você tem alguma doença associada, alguma doença associada, você tem um risco maior de mortalidade, isso já era sabido. O que é de se esperar, né? Sim, sim, isso já tem sido bastante noticiado, né? Se você toma inibidor do enzima conversor de angiotensina, você tem uma redução no risco. Também isso é uma coisa assim para a gente ficar de olho, né? Que isso pode ser uma boa oportunidade de tratamento, mas isso demanda mais estudos. Tem um grupo da Federal de São Paulo, da Unifesp, que está estudando alguma relação da bradicinina com a transmissão e a gravidade da Covid. E eu acho que. Eu até conversei com um colega que está inserido nessa pesquisa, e ele disse que eles estão de olho nessa informação que bate um pouco com o que eles estão observando em laboratório. Uhum, legal, não, da hora. É bom para a gente ficar de olho, né? Caso saia alguma coisa, pode ser uma oportunidade de tratamento, pelo menos para minimizar os efeitos. E aqui a nossa coqueluche desse episódio, que é o tratamento com a cloroquina, hidroxicloroquina, com ou sem os macrolídeos, que são então a azitromicina aqui no caso. Então aqui eu coloquei essa caixa em volta aqui, então mostra que todos os tratamentos com ou sem azitromicina existe um aumento no risco de morte. Isso aqui, você pode estar se perguntando, cadê o controle aqui? O controle não está aqui porque ele é a nossa base, mas ele é a nossa referência. Né? Mas então aqui ele foi calculado, então tipo, quantas pessoas, a cada 100 pessoas que entraram nesse estudo, quantas pessoas morreram? Né? Então do grupo controle, 9,3% das pessoas que entraram nesse estudo vieram a óbito. Ou seja, se você não fizer tratamento algum com nenhum tipo de cloroquina, você Quase tem 10% das quase pessoas 10% morrem. de chance de morrer. Morte, exato. Lembrando que é nesse estágio que eles analisaram os pacientes, 48 horas após a confirmação do positivo. Lembrando que tipo, assim, as pessoas podem ter Covid e não tem sintomas e tudo mais, já tem alguns dados mostrando, né, que aproximadamente só 10% vão para os hospitais, e desses 10%, e só 2% chegam a ser entubados, né? Mas então, desses controles, quase 10% morreram. Aí quando você administrou a hidroxicloroquina, essa mortalidade chegou a 18%. Então, a cada 100 pessoas que tinham a doença foram tratadas, 18 morreram. Com a hidroxicloroquina mais a azitromicina, esse número foi de 23,8%.
só a cloroquina, 16%, hidroxicloroquina mais azitromicina, 22%. Só em mortalidade, peraí. Então, a gente viu que o risco foi aumentado, né? Então, tipo, teve casos que ele dobrou a mortalidade, um pouco mais. Então, isso já é bastante considerável. E só fazendo uma observação que é o seguinte, quando a gente faz um artigo, quando a gente trabalha com dados que a gente coleta de algum tipo de experimento, e esse trabalho foi baseado num desenho experimental, onde os médicos acompanharam esses pacientes nesses todos esses países, é feita uma análise estatística sobre esses dados para poder dar uma garantia que os dados são relevantes, são estatisticamente diferentes. Porque se a gente às vezes analisa um número de uma média de uma determinada informação comparada com a outra, eu sempre preciso fazer esse teste estatístico para dizer que esses números são iguais estatisticamente ou diferentes. E a analogia simples que a gente está acostumado a lidar é eleições. Sempre aparece lá margem de erro da pesquisa para mais ou para menos. Aquilo ali é um tipo de análise estatística. Então, quando a gente fala que esses dados eles são realmente com significância estatística, é que houve um deslocamento desses dados mostrando que se você fizer alguma intervenção com as cloroquinas em pacientes com COVID, eles têm um aumento significativo no número de mortes, que é o que essa figura está mostrando. Uhum. Em relação ao risco de arritmia, que é outro componente avaliado por eles, por esse trabalho. Então, eu circulei aqui, né, algumas coisas que chamaram bastante atenção, que basicamente, então, da mesma forma que era para o outro, do lado direito, então, é um aumento do risco, para o lado esquerdo, é uma redução do risco. Então, aqui tem algumas coisas que reduzem o risco, outras coisas que aumentam o risco, mas para simplificar aqui, então, basicamente, o que aumenta bastante o risco de arritmia tá vendo aqui? Coronary Artery Disease, que então basicamente o infarto. Mais conhecido como doença coronariana. Exato. Então, basicamente aqui, esses três aqui são doenças cardíacas. Então, quando você tem uma doença cardíaca, você aumenta o risco de arritmia, que é outra doença cardíaca. Sim. As outras coisas que aumentam tanto quanto aqui as doenças cardíacas foram os tratamentos com a cloroquina e seus análogos. Isso é assustador, sinceramente. Então, quando você toma só a cloroquina, sozinha, você aumenta o risco. A hidroxicloroquina sozinha, aumenta o risco. Hidroxicloroquina, cloroquina. Então, você está vendo aqui, cloroquina, esse daqui. Cloroquina mais azitromicina, aumenta um pouquinho mais. Hidroxicloroquina, tá aqui. Hidroxicloroquina mais azitromicina, aumenta um pouquinho mais. Não, se você pensar que o risco de você ter arritmia cardíaca sem doença cardíaca pregressa é o mesmo que alguém que tem a doença pregressa, isso é um risco de uma morte súbita ou de alguma complicação cardíaca muito sério. É muito sério. Sim. E aqui, então, tem um compilado, né? Então, tipo, qual que é o risco dessas pessoas terem arritmia? Então, no grupo controle, qual que foi a prevalência, né? Qual que foi a incidência? Então, 0,3% das pessoas tiveram arritmia. Então, só de você ter a doença, você teve 0,3% das pessoas tiveram arritmia. Quando você toma medicação, a hidroxicloroquina, 6,1% apresentaram arritmia. Quando a hidroxicloroquina, ficou escrito errado, mas tudo bem. Hidroxicloroquina mais o azitromicina, 8,1%. Cloroquina, 4,3% das pessoas tiveram arritmia. Cloroquina mais o azitromicina, 6,5%. Aqui entre o menor e o maior, está quase 30 vezes mais. Um aumento de quase 30 vezes no risco de arritmia.
quase 30 vezes num problema que pode ser ruim, que já é ruim per se. Se você é uma pessoa que ainda tem outros problemas cardíacos ou outros fatores de risco, você pode estar acabando com Isso a vida pode de ser a um. diferença entre você sobreviver ou não. Exato. Então, Apesar isso é da, bastante grave. apesar da Covid ser muito grave, e ninguém aqui está querendo tirar o risco dessa doença, que a gente ainda conhece muito pouco sobre ela, essa é a verdade. É muito importante também a gente tomar muito cuidado com as doenças cardíacas que estão envolvidas com a administração de cloroquina, e isso vale para toda, inclusive quando o médico faz uma avaliação de um paciente que precisa de fazer uso de cloroquina, seja para malária, seja para as doenças reumáticas que já são muito bem conhecidas, isso também é levado em consideração. Eu acho que assim, esse gráfico ele mostra como que é um risco e principalmente a automedicação, e eu volto a bater nessa tecla, o risco da automedicação, ele mora quando a gente realmente não conhece os efeitos colaterais e achando que isso vai ser a salvação da lavoura, e muita gente também fazendo uso profilático da cloroquina, ou seja, como se O fosse próprio Trump declarou que ele estava fazendo um uso profilático, um que efeito é. preventivo. Assim, é impensável você usar um medicamento que não tem ainda uma comprovação de ter benefício, apesar da gente estar aqui falando sobre algumas complicações, até ele também não traz benefícios para a doença que é a proposta, que é a Covid. Então, assim, realmente é uma informação super importante que a gente precisa deixar muito claro, e o objetivo nosso é esse aqui, é divulgar a informação e acreditar que as pessoas que tomam as decisões de saúde pública levem isso em consideração na hora de dar a famosa canetada, né? Os autores, eles são muito claros na discussão do artigo quando eles dizem o seguinte: nós não observamos nenhum benefício tanto com a cloroquina ou a hidroxicloroquina, tanto sozinhas ou em combinação com os antibióticos, né, a azitromicina ou a claritromicina, em pacientes no uso hospitalar. Uma outra coisa que eles dizem que é importante falar, que não se deve aplicar esses resultados para pacientes que estão em graus diferentes de doença e que estão em uso domiciliar do medicamento também, no sentido de que essas estatísticas observadas valem apenas ou podem ser extrapoladas para a população em geral de pacientes hospitalizados. Para pacientes de uso ambulatorial, em casa, esses números não podem ser tomados como 100% de verdade. Mas também esse é um ponto que eu acho que eu queria discutir isso, que é, tipo, isso é meio que uma obrigação que o cientista tem de colocar, sabendo que essa análise dele foi para aquele ponto específico. Sim, Só que agora, você pensando na vida real, é, se no ambiente hospitalar, que é tudo controlado, já teve esse estrago, olha, eu duvido, assim, tipo, eles tinham que colocar, né? Mas eu duvido que num ambiente domiciliar esse estrago não pode ser ainda maior. claro. Então, tipo, assim, eles tinham que colocar, a gente tem que ressaltar, mas assim, tipo, eles colocaram porque É improvável que uma pessoa em casa fazendo uso indiscriminado, principalmente se não tiver acompanhamento médico, ele tenha um uma benefício. melhora. É muito difícil. Exato. Uhum. E uma coisa que a gente deixou, assim, que a gente acabou não comentando ah, a gente comentou, né, que então, conforme você tem esses problemas, essas comorbidades, né, então você é mais, tem maior chance de sofrer com a doença e de não sobreviver. Tanto que, dentre as pessoas que não sobreviveram, a maior parte delas tinham obesidade, eram homens, eram negros ou hispânicos. Isso é o dado, assim, né? Não é só chance, isso aconteceu. Eles tinham diabetes, diabetes, hiperlipidemia, histórico de arritmia e tudo mais. Só que, quando você compara isso inicialmente, né? Essas estatísticas para todos os grupos eles estavam em pé de igualdade. Então, tipo, todos os grupos eles partiram do mesmo ponto. Aí, o que aconteceu dali para depois é
aconteceu por conta dessas outras comorbidades ou qualquer coisa do tipo. O artigo ele traz umas tabelas que ele mostra essa comparação. Por exemplo, o número de pessoas no grupo que recebeu cloroquina e tinha uma insuficiência cardíaca associada era a mesma porcentagem para todos os grupos, inclusive para o grupo controle. Então, Isso. esse efeito ele é um efeito de análise independente. Então, todos os grupos tinham praticamente o mesmo número de pacientes com cada comorbidade, né, Marcinho? E essa análise é análise de risco independente de qualquer outro fator. Por isso que quando a gente olha que a cloroquina tem o mesmo risco de arritmia do que um indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca, isso é realmente o risco dramático de um choque cardiovascular, uma morte súbita, alguma coisa nesse sentido. E os autores, no final do artigo, eles fazem praticamente uma solicitação ou uma recomendação muito importante, que não se deve fazer o uso da cloroquina em nenhum tipo de protocolo que não seja um protocolo de pesquisa. E aí é a história do curso temporal que você estava falando. E esse artigo saiu na sexta-feira, e aí na segunda-feira a OMS falou alguma coisa também, né? Isso, a OMS soltou uma recomendação de que parem com o tratamento, inclusive algumas pesquisas também, se eu não me engano, que estejam fazendo uso da cloroquina, por entender que esses resultados já eram robustos o suficiente para você parar de testar nesse momento, pelo menos, porque essas pessoas estão morrendo, né? Você está aumentando o risco das pessoas de morrer. Então, tipo, não é interessante que nesse momento você fique fazendo testes com isso. E aí entra o ponto que eu ia falar, né? Algumas 2 horas atrás, talvez tenha saído essa notícia no G1. Eu vou até ler aqui para não errar no título. Onde o Ministério da Saúde daqui do Brasil, então, o título da matéria é: a Secretaria do Ministério da Saúde diz que estudo que levou a OMS a suspender teste com cloroquina e hidroxicloroquina não é suficiente para o Brasil rever orientação de uso. O Brasil, depois de cair 2 ministros da Saúde, o nosso ministro interino, ele colocou uma portaria onde indica o tratamento com cloroquina para pacientes no início da doença. Um ministro este que é um militar de carreira, e aqui sem fazer nenhum demérito a isso, mas para assumir a pasta da saúde, ele estava fazendo curso com o ministro anterior, ele está tentando aprender as coisas que ele está tentando pôr em prática agora, sei lá, 1 mês atrás. Então, tipo, é totalmente impensável que uma pessoa sem preparo para a área da saúde tá colocando essas coisas em prática. Sendo que, ainda mais, assim, enquanto ele achava, apesar de já ter vários outros trabalhos que mostravam que indicavam que a cloroquina não era o caminho do tratamento, ele achava que tudo bem, que podia conseguir por esse caminho. Se não fizesse bem, mal também não faria. Isso foi uma coisa que foi muito falada. Mas mesmo depois, onde já tinha a evidência, a própria Organização Mundial da Saúde está recomendando que parem com isso, o Ministério da Saúde brasileiro bater o pé e dizer que vai continuar, cara, isso é inimaginável, infelizmente. É inimaginável, me deixa sem palavras, de verdade, porque não faz sentido. No meu entendimento, é uma diretriz de saúde pública muito equivocada, e acho que nosso papel aqui é realmente tentar levar a informação. E aí eu queria só fazer 2 observações. 2 artigos mostraram efeitos positivos da cloroquina e os derivados no tratamento da Covid. Um artigo, ele foi um estudo de aproximadamente 60 pessoas. E ele achou... O francês, 60 pessoas. E ele achou efeitos positivos no tratamento da cloroquina, no tratamento com cloroquina durante a Covid. 60 pessoas. Um outro artigo, também da França, e aí, independente do país, porque foi da França... só porque é assim que estão falando dele, na verdade. Que tinha também encontrado efeitos positivos e o governo brasileiro, assim como o americano, estava usando esse artigo como referência para o uso.
os autores hoje não, né? Segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, retiraram esse artigo da publicação, informando que eles iriam rever os resultados que eles encontraram. E pediram para que não citassem mais o trabalho dele nesse momento. E isso, para mim, reforça que esses dados desses 2 artigos não são robustos o suficiente, principalmente pelo número de pacientes que foram analisados, para poder se chegar a alguma conclusão. Diferentemente desse artigo que a gente apresentou hoje aqui, do The Lancet, que analisou quase 100 mil pacientes. E assim, existe o risco de ter erro? É claro, mas a chance de erro é muito pequena porque você tem uma avaliação muito grande e muito robusta do número de pessoas. E multicêntrica também, né? Não é só vários países, várias etnias, idades diferentes, enfim. Então, a chance de errar seguindo a ciência ela é menor. Pode ocorrer, infelizmente. Nada a gente tem certeza, uma certeza 100% que é meio redundante, né? Mas a chance de errar sempre diminui. Marcinho, estou satisfeito, viu? Também estou satisfeito. Bom, agora, capítulo passado, você queria dar um nome para o nosso desfecho? Agora, abemos nomes. Qual que é o nome? Vamos agora para... Esqueceu. Dica do magistrado. Dica do magistrado. Que magistrado, Marcinho? Não é magistrado, porra, do colegiado. Vamos pra dica do colegiado. No tópico, né, da Covid, da pandemia, eu queria indicar o podcast Foro de Teresina. Dentro do Foro de Teresina, eles estão fazendo um especial que chama Luz no Fim da Quarentena. Então, um dos jornalistas deles, o Fernando Toledo, ele tá conversando com um cientista, explicando diversos tópicos sobre o Covid, o vírus, o corona. Ele discute alguns trabalhos que saem também, se o uso de máscara ou não. Então, eu acho que são assim, podcasts bem curtinhos, então é bem fácil de acompanhar. E eu acho que é uma boa para acompanhar para o momento atual. Massa, muito bom. A minha dica do colegiado de hoje é o seguinte. É um podcast, são 2 dicas, na verdade, eu vou fazer 2 em uma. É um podcast chamado Muito Mais do que Futebol, com Lúcio de Castro e Mauro César Pereira. E nesse podcast, que eles discutem muito mais do que futebol, eles têm um quadro chamado Momento Valdemar, que é quando eles fazem menção a alguma coisa, tipo alguma bola fora, alguma coisa ruim que aconteceu naquela semana. E aí, aproveitando esta referência, eu digo que o Momento Valdemar dessa semana é esse artigo desse grupo francês que foi retirado aí. Para mim, eles passaram a maior vergonha. Mas acontece. Acontece. E a segunda dica é um filme que eu assisti esse fim de semana, chamado O Vendedor de Sonhos. Está no Netflix, é um filme bem legal, com uma atuação brilhante do Dan Stubach. E fica aí para... Dan Stubach da raquetada? Uma relaxada nessa quarentena. Então é isso. Marcinho, vamos nessa? Fechar a reunião? Isso aí, ponto final no 2º episódio do Reunião de Laboratório. Até mais, galera. Um abraço.